Boa noite, queridos irmãos e irmãs na fé em Cristo. Estamos iniciando mais uma live, mais um momento de estudo bíblico. Hoje, dia 1º de setembro de 2020, e agora são 20 horas, horário de Brasília. Hoje, o tema do nosso estudo bíblico é o que acontece após a morte. Sejam todos muito bem-vindos para este nosso momento de estudo bíblico e saúdo também os meus colegas Carlos Weirich e Samuel Volter. Então, que Deus abençoe a gente e uma boa noite a todos que já estão chegando aí assistindo o nosso estudo bíblico. Boa noite a todos. Uma alegria grande estarmos juntos novamente para refletir e estudar a palavra de Deus. Esse é o maior presente que a gente pode ter, a palavra de Deus, que nos fortalece, nos anima, né? E é uma alegria a gente poder trazer ela para todos os que estão nos assistindo e também para a gente que pode estudar ela. Queremos também já pedir para aqueles que estão nos assistindo aí que compartilhem essa live, né, nas suas redes sociais, no WhatsApp, também no seu Facebook, para que mais pessoas tenham acesso. Pastor Diego, Pastor Samuel, obrigado pela companhia mais uma vez, e que Deus possa abençoar esse nosso momento de estudo. Boa noite, queridos irmãos na fé que estão conosco em mais um momento de estudo bíblico, nossos momentos já tradicionais, nossos encontros para meditar, refletir na palavra de Deus, crescer no conhecimento da palavra de Deus, crescer também na fé. Saúdo os colegas pela parceria que nós mantemos já há algum tempo e que bom podermos estar mais uma vez juntos para crescermos no conhecimento da palavra de nosso Deus. Que Deus nos abençoe a todos nós nesse nosso momento de estudo. Ok, muito bem. Então, antes de lermos os comentários, vamos falar com o nosso Deus em oração. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos por este momento que estamos aqui, reunidos em teu santo nome, para ouvir e estudar a tua palavra, fortalecer a nossa fé em Cristo e também, hoje em especial, a certeza da ressurreição e da vida eterna para aqueles que creem em Cristo Jesus. Que o Senhor nosso Deus, através da ação do teu Santo Espírito, possa nos guiar, nos conduzir nessa noite. Possamos também sair daqui com esta viva esperança, a esperança que move o cristão a continuar vivendo também aqui neste mundo. Em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós oramos. Amém. Vamos então dar início ao nosso estudo bíblico sobre esse tema, né? O que acontece após a morte? Creio que talvez muitos de vocês, se a gente fizer a pergunta, que vão saber dar a resposta, né? Mas às vezes surge essa pergunta e muitas pessoas têm dúvidas com relação ao que acontece após a nossa morte. E nós, como pastores, né, como pastores luteranos, pastores cristãos, nós temos também o dever de ensinar, né, de instruir aos irmãos, né, também sobre a questão da vida após a morte. Não sei se algum dos pastores quer comentar. Tudo bem. Eu acho que para começarmos o nosso assunto aí, para gente que é cristão, né, e está acostumado, aí parece que falou em vida após a morte, bom, é o céu, né? E que bom que a gente tem essa certeza, mas como o pastor Diego disse, isso precisa ser firmado em nós. Até porque nem todas as pessoas, ou todas as pessoas do mundo, creem nisso, né? E há diversas outras religiões que pregam outras coisas, né? Ou pessoas que creem em nada sobre isso. Né? E essas pessoas, essas outras religiões, né, são usadas por Satanás, pelo inimigo, para fazer com que cristãos caiam dessa fé. Né? E de repente, num momento onde na nossa vida está tudo bem,
é fácil, né, e é cômodo a gente ter a nossa fé e acreditar simplesmente no céu, mas, de repente, chega um momento, né, difícil na vida da gente, como a perda de um familiar querido, né, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, alguém próximo da gente, e daqui a pouco vem pessoas dizendo coisas a respeito, né? Ah, não se preocupa, né? O espírito dela tá bem, né? Vai voltar para a Terra, né? Vai vir de novo, né? Ou vocês lá num futuro, numa outra vida aqui nesse mundo, vocês vão voltar a se reencontrar, né? E aí, de repente, né? Se a gente não tiver com isso bem firme em nós, podemos acabar, né, titubeando, podemos acabar ainda balançando na fé. Por isso que nesses momentos que a gente está bem, ou tudo se encaminha certo, a gente precisa firmar isso em nós, para que quando vierem os momentos difíceis, né, essa grande verdade que a gente tem, isso possa estar firme, né, isso possa ser algo inabalável, que mesmo que diante do maior sofrimento a gente possa ter a certeza, não, depois da vida é o céu para aqueles que creem. Então, por isso é importante a gente firmar. Né? E nós temos palavras na Escritura Sagrada, e eu me lembrei desse texto agora, que fala dessa esperança viva que nós temos. Né? Não é uma esperança morta, uma esperança que acaba. É o texto lá de 1 Pedro, no capítulo 1, né? Onde vai dizer assim, louvemos a Deus, o Pai, Senhor Jesus, né? E a nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia, ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Né? Então, essa esperança, essa fé que nós temos e que nós vamos falar aqui hoje, é uma esperança viva, que não morre. Né? Assim, esperamos possuir as riquezas, as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação, que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso. Né? Então, essa esperança, disso que a gente fala, nos traz grande alegria. E por isso a gente precisa afirmar cada vez mais em nós essa grande verdade a respeito do céu, que nós temos pela fé em Jesus Cristo. Pois é. Existem, às vezes, no Facebook, muitas vezes as pessoas fazem brincadeiras, né? Aqueles joguinhos de Facebook que perguntam quem você foi em outra vida, né? O que você era, qual a sua ocupação em outra vida. Né? São brincadeiras, às vezes, consideradas inocentes, mas que trazem ensinamentos incompatíveis com a fé cristã. Nós, como cristãos, não cremos em reencarnação, nós, como cristãos, não cremos em outras vidas, mas nós cremos que nós vivemos uma vez aqui neste mundo, e após esta vida, como o pastor Carlos falou, temos a esperança de viver, de continuar vivendo eternamente no céu. E quando uma pessoa morre, é muito comum também nós ouvirmos dizer que a pessoa tal morreu, agora é mais um anjo no céu, né? Virou um anjo, ou virou uma estrela que brilha agora, virou um anjo para cuidar de nós. Também são ideias incompatíveis com a fé cristã, uma vez que anjos e seres humanos e pessoas são criaturas completamente diferentes uma da outra. As pessoas, quando morrem, não voltam para este mundo, tampouco viram estrelas ou tampouco viram anjos para nos guardar, para nos acompanhar. Não. As pessoas que deixam esta vida, elas passam a estar
em apenas uma das duas opções, ou eternamente afastados, ou eternamente junto na presença de Deus, no reino celestial. Esta é a esperança cristã, e é nesta esperança que nós devemos estar firmados, e não deixar que brincadeiras, que joguinhos, ou que ideias errôneas permeiem a nossa mente e venham a causar dúvidas e incertezas também em nossa fé. Nós não viramos anjos, mas nossa alma, ela volta a Deus, que a deu, né? O corpo morre, mas a alma volta a Deus que a deu. Então, nós, ao deixarmos este mundo, ao deixarmos esta vida, nós estaremos para sempre junto com o nosso Senhor, junto com o nosso Deus. Como o texto de Eclesiástico, o pastor Diego colocou, né? Então, o nosso corpo voltará para o pó da terra, do qual ele foi formado, né? Deus criou o ser humano do pó da terra e soprou nele o espírito, o fôlego da vida. Deus deu a alma ao ser humano, né? E a partir deste momento, o ser humano se tornou um ser vivente. E ao morrer, a alma volta para Deus, né? O nosso espírito voltará para Deus que o deu. Isso, né? Então, bem lembrado aí, né? Então, só para a gente dar um norte, assim, para vocês, né? Nós dentro dessa pergunta, né? O que acontece após a morte, a gente poderia trazer 3 respostas, 3 possíveis argumentos, né? 3 possíveis respostas. A primeira dela seria que o que acontece após a morte? Nada, né? Pode ser que não aconteça realmente nada. Pronto, né? Como tem aquela história, ninguém nunca voltou para contar, né? O que acontece após a morte. Claro, isso muitos dizem, né? Mas teve uma pessoa que voltou da morte para contar, né? E contou e ficou durante 40 dias, né? Perante a terra até subir ao céu, né? Então, esse voltou. Mas o que acontece após a morte? Nós poderíamos dizer que não acontece nada. Poderíamos, como o pastor Samuel já falou, né, analisar pela questão da reencarnação. O que seria a reencarnação? Seria, né, reencarnar em outro corpo, né, outra forma após a sua morte, você habitar, né, com a sua alma em outro corpo. Né? E, então, a possibilidade da ressurreição. E, claro, a possibilidade não, o fato, né, da ressurreição. Então, seriam essas as três, vamos dizer assim, respostas primárias para isso. Quanto à questão do nada, é como tem a gente estudou isso nas aulas de filosofia lá na UBRA, né, na época do seminário, né, tem um filósofo chamado Pascal, que ele faz ele tem digamos assim, uma chamada aposta de Pascal, né, que ele diz assim, se eu acreditar em Deus e estiver certo, né, e há uma vida após a morte, então eu tenho um ganho que é infinito. Agora, se eu acreditar em Deus e estiver errado, né, eu terei uma perda finita, ou seja, findou, o mundo acabou. Agora, se eu não acreditar em Deus e estiver certo, eu também vou ter apenas um ganho finito, né? Terminou. Eu acreditei em Deus, mas não teve nada no após, então termina por aqui. Agora, se eu não acreditar em Deus e estiver errado, eu terei uma perda que é infinita.
Então, o que basicamente este filósofo aponta é que se morrer e acabou, aqueles que creem e não creem, tá, tudo bem, tu não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Agora, se tem uma vida após a morte e você não crê, né? Aí quem não crê vai ter uma perda que é muito grande, uma perda infinita. Aí o Pascal ele termina, digamos assim, na sua aposta dizendo: eu prefiro morrer acreditando que tem alguma coisa do que morrer não acreditando e ter uma perda infinita se não tiver se tiver então a questão, por exemplo, da condenação eterna, que a gente depois vai falar também, né? Então, bem interessante, né, Pastor Carlos? Isso vale também para a questão da própria questão da reencarnação, né? Onde a gente pode lembrar rapidamente aqui no Brasil o espiritismo muito forte falando disso, né? Isso é uma coisa que cristãos a gente precisa lembrar e ter muito cuidado quanto a isso. Nós, nos nossos estudos bíblicos, não estamos aqui para falar mal de qualquer outra religião, mas nós estamos para falar o que a nossa religião confessa, o cristianismo confessa, com base bíblica, né? Então, a gente também precisa lembrar, por exemplo, assim, que na Bíblia não fala nada sobre reencarnação. Em nenhum momento na Bíblia vai falar sobre reencarnação. Sempre é ressurreição. E é nisso que nós cremos. É preciso lembrar também, e cuidar para não cair nisso, de dizer que o Espiritismo é uma religião cristã, ou uma religião evangélica, como alguns dizem, uma religião do Evangelho. Né? Não é, e eu digo por que não é. Nada contra, assim, no sentido, né, a gente respeita, mas não é cristã por quê? Porque não crê somente em Cristo para a sua salvação, né? E o Espiritismo diz que a salvação, a vida eterna, ou uma perfeição, ou uma vida melhor depois dessa, se consegue por meio das boas obras, que muitas vezes está colocada ali no amor ao próximo, né? E Paulo deixa muito claro isso, ou é por obras, ou é por lei, ou é pelo evangelho. Não tem como ser pelos dois. Ou por obras da lei, ou pelo evangelho. Ou seja, evangelho aqui, entenda-se, boa salvação em Jesus Cristo. Portanto, não tem como ser os dois. Né? E muitas vezes o Espiritismo entra como uma religião evangélica, que fala do evangelho, que fala de Jesus, que fala de Cristo, né? Que fala da Bíblia, mas não é uma religião cristã, porque tira Cristo da salvação e coloca o ser humano como causa da sua própria salvação pelas suas boas obras. Por isso, queridos amigos, queridos irmãos cristãos, vamos ter muito cuidado com isso, porque vem de um jeito muito sutil falando de Jesus, mas não é o Jesus Salvador, é o Jesus benfeitor, aquele que fez grandes obras, atingiu uma iluminação e que nós podemos seguir o seu exemplo. Não, Jesus não veio ser exemplo. Jesus veio ser Salvador. Né? Nós lemos há 2 domingos atrás a confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que veio para nos salvar. Né? Então isso a gente precisa lembrar. O Cristo citado no Espiritismo não é o Cristo citado na Bíblia, o Jesus Salvador. Tá? E aí, voltando ao que o pastor Diego falou sobre a aposta de Pascal, né? Também vale para o Espiritismo ou para a reencarnação, porque no Brasil é o Espiritismo, mas nós temos várias outras religiões no mundo, né, que têm essa mesma lógica, ou seja, faz coisas boas nesta vida para que na próxima tu tenha uma elevação. Então, outras religiões chamam isso de karma, né? Ou seja, a pessoa fez alguma coisa boa, então, ou muitas coisas boas, isso cooperou para que a pessoa, então, na próxima vida, tenha coisas boas. Se fez o que é ruim, na próxima vida vai ter coisas ruins. Tá? Então, a questão da reencarnação também pode entrar nessa aposta de Pascal, pelo seguinte: nós, como cristãos, né, se por um acaso
né, e nós cremos, e eu digo com toda certeza que não é, mas se por um acaso houvesse reencarnação, onde por causa das obras a pessoa iria atingir uma iluminação, iria melhorar de vida, a gente como cristão pode estar tranquilo, né? Por quê? Porque nós como cristãos, nós vivemos no amor, nós vivemos nas boas obras, nós vivemos olhando para o próximo, né? Buscando o bem do próximo, né? Tudo isso. Mas nós fazemos isso não para atingir salvação, mas porque nós já fomos salvos. Cristo já nos salvou, né? Então agora nós vivemos a nova vida, como o apóstolo Paulo também diversas vezes fala, né? Caso tenha reencarnação, a gente pode ficar tranquilo, porque nós vamos reencarnar bem. Agora, não tendo reencarnação, e como a Bíblia deixa claro, ressurreição, e a ressurreição para a vida eterna somente pela fé em Jesus Cristo, quem não confia em Cristo vai estar mal, né? Nós, aqueles que cremos em Jesus e por isso, né, nessa nova vida praticamos as boas obras, podemos ver tranquilos, né? Independente do que acontecer depois. Até porque a Bíblia nos leva para uma caminhada muito boa nessa vida. A palavra de Deus, né, nos faz viver bem uns com os outros, né? E às vezes a gente tem a nossa congregação, e às vezes tem pessoas, puxa vida, mas como tem problema, como tem coisas ruins lá, tem pessoas, né? Mas, gente, é um lugar maravilhoso para a gente estar, porque ali também tem muito amor, tem muitas coisas boas, tem pessoas queridas, né? E eu acho que nesse tempo de pandemia, Deus está nos mostrando isso quando a gente não pode normalmente frequentar a nossa congregação, né? Então, é importante nós lembrarmos que nós andamos nas boas obras porque somos salvos em Cristo. Então, isso também nos tranquiliza para qualquer coisa que vier depois. Mas nós temos o principal, que é Jesus Cristo, né? E aí, então, isso a gente pode pensar tanto para quem diz que não tem nada ou para quem diz que é a reencarnação. A palavra de Deus, ela nos garante. Por exemplo, se a gente ler lá em João, 1 João 5, vai dizer assim: eu escrevo essas coisas para vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna, né? Ou seja, a palavra de Deus nos garante que tem algo depois. O próprio texto bem conhecido de todos, né? João 3,16, o pastor Diego nem precisa botar na tela, porque esse aí todos sabem de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não morra, ou seja, não pereça, não tenha condenação, mas tenha vida eterna, né? Então, a palavra de Deus nos diz, tem alguma coisa depois. Ou é a morte eterna, ou é a vida eterna. Mas algo acontece, não é nada, algo acontece. Mas a palavra de Deus também nos garante que é ressurreição. E aí a gente pode olhar em um capítulo muito bonito que, né, aqueles que quiserem ler nas suas casas depois, o capítulo 15 de 1 Coríntios, né, onde diz assim: se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Se não existe a ressurreição dos mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado, né? E aí, então, a gente lembra, aqui está falando tanto aqueles que não acreditam em nada e aqueles que falam em reencarnação. E aqui está falando ressurreição, né? E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. Versículo 20 do capítulo 15. Mas, e eu sempre digo assim, quando o apóstolo Paulo bota um mas, é porque ele inverte o jogo. Ele vai dizer algo importante. Mas, a verdade é que Cristo foi ressuscitado. Isso é garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como a morte entrou por meio de um só homem, assim também por meio de um só homem, isso é Jesus Cristo, veio a ressurreição. Ressurreição. Esse texto de 1 Coríntios 15, então, nos deixa muito claro, né, que não é nem nada, nem reencarnação, mas é ressurreição, né? E é isso que nós devemos fortalecer hoje na nossa fé. Ressurreição em Jesus Cristo para a vida eterna. Sem Jesus Cristo, para a condenação eterna, né? E aí, dentro dessa questão de ressurreição que a Bíblia nos traz, né, todos vão ressuscitar, alguns para a vida eterna e outros para a morte eterna. Mas, pastor, existe mesmo o inferno? Será que Deus tão bom criou o inferno? Fez o inferno? Essa é dúvida que muitas pessoas também têm, e a gente quer falar aqui um pouquinho também.
Exato. É muito mais cômodo, é muito mais confortável falar quando uma pessoa falece que ela está no céu. E aí, geralmente, é lembrado daquelas coisas boas que a pessoa fez. É lembrado das suas boas obras, dos seus méritos, das coisas boas, como se esta fosse a condição para que alguém fosse salvo. Clara que diz. O pastor Samuel está cortando. Acho que deu uma caída aí na internet do pastor Samuel. E exclusivamente da nossa fé para que possa ocorrer. Pastor Samuel, acho que deu uma caída aí na tua internet. Vamos bastante daquilo que falou. Deixa eu remover aqui e botar o outro pastor Samuel aqui na. Fala aí, pastor Samuel, vamos ver se agora está tranquilo. Pois é, como eu dizia, é muito mais confortável as pessoas falarem que quando uma pessoa morre, vai para o céu. E como critério para que isto seja verdade, usam então as boas ações, a boa vida que a pessoa levou durante o seu período de vida. No entanto, é evidente, a Bíblia deixa bem claro que a salvação ela depende não daquilo que a pessoa faz, não das suas obras, mas da fé em Cristo. Única e exclusivamente. Né? Como o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, pela graça vocês são salvos, né? Por meio da fé, não de obras. Então, ao olhar para uma pessoa, ela pode ter sido honesta, pode ter sido, digamos, rica em boas obras. No entanto, se ela não tiver a fé em Cristo, estas boas obras de nada valerão. Mas é desconfortável falar a respeito disso, né? Uma pessoa que você sabe que não crê, uma pessoa que você sabe que não tem a fé em Cristo, você dizer diretamente para um familiar que a pessoa não está no céu e não há mais oportunidade de mudar essa realidade, é algo bastante desconfortável, algo que leva a desespero, algo que leva a uma dor muito grande. Então, as pessoas, pelo próprio conforto, às vezes preferem se enganar, né? E não levando em consideração exatamente o que diz a palavra de Deus a respeito disso. Né? É bem claro, né? Quando uma pessoa que crê em Cristo, ela deixa esta vida, ela é recebida no céu por causa da sua fé. E aí nós temos o exemplo daquele malfeitor na cruz, que mesmo tendo sido condenado por causa das suas ações durante toda a sua vida, ele recebeu de Cristo, no seu último momento, a certeza da salvação, a certeza da vida eterna. Jesus disse para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Não por causa daquilo que ele tivesse feito, muito pelo contrário, mas porque ele, na cruz, reconheceu a Cristo como o Messias. Né? Esse Messias, o Filho de Deus, que o apóstolo Pedro confessou. Né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aquele condenado, ele suplicou, lembra de mim quando vieres como rei, quando vieres em teu reino. Em outras palavras, ele disse, tem misericórdia de mim, eu reconheço quem tu és, eu sei que tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus
então tenha misericórdia de mim. Ele, naquele último momento, ele teve a oportunidade de reconhecer, de confessar, de crer em Cristo. E por isso, ele recebeu de Cristo a promessa de que estaria com ele na vida eterna. A morte, aliás, ela é a consequência exatamente do pecado, né? Deus deixou isso muito bem claro quando criou Adão e Eva e disse para ele: de todas as frutas vocês podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? No dia em que dela vocês comerem, vocês morrerão. E aí, como o pastor, não apóstolo, né? Carlos citou o texto de Coríntios, assim como por um só corpo, um só homem, um só pecado veio a morte, assim a morte se espalhou para todos os seres humanos, porque todos pecaram. Então a morte é consequência natural, embora a gente não goste de pensar nisso, todos nós um dia iremos sim deixar esta vida. Todos nós iremos morrer. Os que morreram na fé em Cristo, eles irão deixar esta vida. Para estes que creram, a morte é apenas a porta de entrada do céu, do paraíso, do reino celeste. Mas para aqueles que não creram em Cristo, aqueles que não tiveram a fé, a morte é a porta de entrada também, e só de entrada, para a condenação eterna. Por isso, enquanto vivos, nós temos a oportunidade de crer e assim ter a certeza de que nós teremos a salvação, teremos a vida eterna. Acho que é bastante importante a gente, dentro disso tudo que nós estamos dizendo, que é importante a gente frisar isso, né? A gente fala em salvação eterna e em condenação eterna, né? E nós deixamos isso bem claro, como o pastor Carlos também já disse, né? Baseado naquilo que a Bíblia diz para nós, né? A Bíblia fala bastante sobre isso. A Bíblia tem diversos textos que ela fala sobre a condenação eterna, sobre o fogo eterno, sobre o sofrimento eterno, assim como tem outros diversos textos que ela fala sobre a vida eterna, assim como o próprio pastor Carlos já tinha citado antes, né? E também está em próprio João 3,36, né? Quem crê no Filho tem a vida. Então, a Bíblia é bastante clara, mas eu gostaria aqui de pedir para quem está aí com as suas Bíblias, de abrir no texto de Lucas, no capítulo 16, versículo 19 a 31. Essa que é a história do rico e de Lázaro, e foi contada por Jesus, né? E até essa história, né, na Bíblia, na minha Bíblia tem como título a parábola do rico e de Lázaro, né? Mas não podemos afirmar com certeza que isso é uma parábola, né? Porque Jesus conta essa história, em nenhum momento diz, né, que era uma comparação de como será, né? Geralmente, quando Jesus conta uma história, ele diz: assim será no reino do céu, quando ele conta suas parábolas. E aqui não. Aqui Jesus conta essa história para ilustrar como é a questão da vida após a morte. Então, lá em Lucas 16, versículo 19, diz assim, eu vou ler, né? Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras, todos os dias dava uma grande festa, e havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele.
Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: Nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: Se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Então, essa história, ela tem vários pontos importantes, né, para nós, acho que nós olharmos para esta noite, né? Além da questão de céu, inferno, de condenação, de sofrimento nessa condenação, que é bem claro, né? Por essa história contada por Jesus, né? De que também a questão de há um grande abismo, né, entre céu e inferno. Né? E os de lá, quem quer ir, como o pastor Samuel falou antes, né? Não tem essa história, e agora... como é que eu vou contar para alguém que o fulano que não creu, ele foi para a condenação eterna? Mas a Bíblia é bem clara quanto a isso, né? Quando as pessoas não creem, quando elas vivem uma vida sem Jesus, uma vida contrária no caminho da salvação, no caminho da condenação, o destino é a morte eterna, é a condenação. E aqui fala sobre este sofrimento. Em tantos outros textos da Bíblia fala aqui, eu não vou enumerar para vocês nem colocar, mas a Bíblia fala sobre sofrimento, sobre fogo, sobre essas coisas que vêm da condenação. E isso é um alerta para nós, né? Para nós que queremos ter as pessoas que estão junto de nós, os nossos parentes, os nossos amigos, né, que nós queremos que eles estejam conosco nos céus. Né? E como o rico disse, né, mande que alguém vá lá e conte para eles. Né? Ou que Lázaro ressuscite e vá lá, então avise os meus irmãos. E aí o Abraão disse, olha, nem se eles não escutam nem Moisés e os profetas, como eles vão crer? Eles não vão crer nem se alguém ressuscitar. Ou seja, se a gente pegar hoje, a palavra está escrito na Bíblia claramente. Se a gente não acredita nem no que na Bíblia está escrito, não vão acreditar mesmo se ressuscitar alguém dos mortos. Né? Como eu falei lá no início, ninguém nunca voltou do mundo dos mortos para falar se é verdade ou não é, ou ninguém nunca voltou após a morte. Sim, já voltou, e esse alguém foi Jesus. Né? Ou seja, muitos ainda não creem mesmo com a ressurreição de Jesus. E como o pastor Carlos mesmo falou antes, né, a prova da ressurreição de Jesus é a prova da nossa ressurreição. Assim como Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar, né, aqueles que estão junto. Então, né, aqui eu só peguei alguns aspectos para falar sobre isso, né, sobre que realmente, às vezes, as pessoas querem passar a mão, dizer assim, não tem condenação. Tem, sim. Aquele que não crer será condenado. Até ouvi um comentário ali, né, do João Schneider, né, ele colocou ali deixa eu ver se eu acho aqui, rapidinho. Ele colocou ali o texto de Marcos, né, se eu não me engano, é Marcos 16. Jesus falou, né, aquele que crê em mim,
que aquele que crê será salvo, porém aquele que não crê será condenado, né? E essa condenação a gente fala da morte eterna, do sofrimento eterno, e são muito reais, né? São reais, sim. Então, a gente, enquanto está vivo, por isso que a história aqui do Rico e de Lázaro, ela quer nos apontar uma coisa: enquanto estamos vivos, nós temos que dar atenção para aquilo que está na palavra de Deus, né? Moisés e os profetas, diz Abraão, claro, porque naquela época a Bíblia se resumia aos livros do Antigo Testamento, que eram basicamente Moisés e os profetas, né? Os livros de Moisés, né? O Pentateuco, e os livros dos profetas. E hoje nós temos a Bíblia como um todo, né? A Bíblia com o Novo Testamento. Mas nós poderíamos dizer hoje que Abraão respondeu assim: se eles não leem nem não escutam nem aquilo que está escrito na Bíblia, como eles vão crer? Mesmo não crerão nem se alguém ressuscitar. Então, isso é muito sério, né? Essa questão que o pastor Samuel já tinha dito, né, de que quando algum parente nosso, é muito difícil para nós, como pastores, falar para alguém: olha, o fulano que não crê, esse vai estar lá junto na salvação eterna, ele vai estar salvo. Não, é muito difícil a gente dizer isso. Por quê? Porque a gente sabe que aquela pessoa não andou conforme a palavra de Deus, não escutava a palavra de Deus, né? A gente sabe que a fé vem pela pregação, e a pregação pelo ouvir da mensagem da palavra de Cristo. Então, por isso é muito importante nós estarmos conectados a Deus e conectados à sua palavra, independentemente daquilo que vier após a morte, né? Né, do tema de hoje, o que acontece após a morte. A gente, neste momento, enquanto estamos em vida, nós devemos estar conectados a Cristo e a sua palavra. Essa questão de morte, né, a gente precisa lembrar que lá no início, Deus não quis, não fez o ser humano para morrer. Então, a morte, ela é algo que vem em consequência do pecado, mas não é algo natural para o ser humano. Por isso que a gente sempre tem problemas para lidar com a morte, né? Todo ser humano tem problemas para lidar com a morte. De forma bem especial, aqueles que não sabem o que pode acontecer depois, né? Eu acho que isso que o pastor Diego nos fala, né, sobre essa questão de olhar para a palavra de Deus, isso nos traz também uma segurança para que a gente possa viver bem em relação à morte, né? Tem uma frase que diz assim: só vive bem aquele que faz as pazes com a morte. Só se vive bem quando se faz as pazes com a morte, né? E aí a gente, como cristão, quando olha para a palavra de Deus, a gente sabe que há algo depois da nossa morte. Isso nos dá uma tranquilidade. E esse algo depois da morte não vem por nossos esforços, não vem por mérito nosso, mas pela fé em Jesus. Isso nos dá a certeza do que vem depois da morte, né? Se dependesse da gente, dos nossos esforços, daquilo que a gente faz, a gente sempre teria um ponto de interrogação. Será que eu já fiz o suficiente? E aí, às vezes, as pessoas olham para a palavra de Deus, e aí eu acho que a nova tradução na linguagem de hoje, ela não nos ajuda muito em algumas traduções, quando fala assim: haverá separação entre os bons e os maus, né? Ou os maus irão para a condenação e os bons irão para o céu. E aí a gente olha e diz: opa, mas como assim? Né? Os bons, os maus, será que eu sou bom? Será que eu sou mau? Né? Será que eu já fiz o suficiente? E aí a gente precisa lembrar que aquele que é bom por causa de Cristo. E aí a linguagem antiga, em vez de falar bom, sempre vai falar o justo. O justo. E aí isso nos remete diretamente a Romanos 1,17, onde, né, Lutero acha ali naquele texto uma chave, né, e ele diz: as portas do céu se abriram para mim quando eu vi isso, né, o justo viverá por fé. Né, e aí esse justo não é justo por causa das suas obras,
mas é justo por causa da fé em Jesus Cristo. E aí, quando a gente fala de os bons e os maus, né, a NTLH sempre fala assim, não fala o justo, mas a gente sempre precisa lembrar que é o bom por causa de Cristo. A bondade está em Cristo, a justiça está em Cristo, e isso é colocada, é outorgada a nós. Né? E aí, então, nós vamos para o céu, né, sendo bons em Cristo, na fé em Jesus Cristo. Já aqueles que não têm essa fé, né, o destino deles é condenação eterna. Isso é uma coisa muito séria, muito grave. Deus, assim como lá no princípio, Deus não queria a morte, Deus não criou seres humanos para morrer, Deus continua com isso também. Deus não quer a condenação de ninguém, mas Deus quer a salvação, e por isso que ele envia o Filho dele para vir ao mundo e morrer. Jesus morre essa morte eterna por nós. Jesus sofre a condenação eterna por nós. E aí Deus coloca isso de uma forma simples, de uma forma fácil, e quem complica são os seres humanos. É tão simples se a gente parar para pensar, né? Precisa fazer alguma coisa? Não. É crer em Jesus Cristo. É receber essa salvação como um presente. Quem não gosta de receber um presente? Todos nós gostamos, né? Essa salvação é nos dada, o pastor Samuel lembrou, né? O Efésios 2:10, 2:8, 10 ali, né? Pela graça vocês são salvos, isso é um presente de Deus, né? É tão simples, pena que muitas vezes as pessoas complicam e nós complicamos isso. Mas Deus, ele complica as coisas para Jesus. E Jesus sofre o pior de todos os castigos. Jesus recebe a condenação. Jesus morre por nós. Para que agora, por nós, para nós, ficasse fácil. Ou seja, olhar para Jesus e crer nele. E a todos os que creem nele, ele deu o direito de serem filhos de Deus. Né? E aí vem o versículo, todo aquele que nele crer, né, será salvo. Somente os que não crerem nele serão condenados. Mas serão condenados. E aqui tem um outro ponto que a gente precisa lembrar, que muitos acabam pregando, olhando, não, mas Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia, que sempre quer salvar e quer salvar todos. E aí nós chegamos numa doutrina, né, que ensina a questão da salvação universal. Ou seja, todas as pessoas, no fim das contas, serão salvas porque Deus ama a todos. Né? Isso é um outro risco, um outro perigo que a gente tem que cuidar. Salvação universal. Todos vão ser salvos, todos vão ir para o céu, independentemente do que creram ou não creram nessa vida, porque Deus ama a todos. Não. Deus coloca um ponto aí, Deus coloca alguém. Este é Jesus Cristo. E a salvação só é alcançada por meio dele. Né? Depois da nossa morte, a bem-aventurança eterna, a vida eterna, a salvação eterna, só pode ser conseguida pela fé em Jesus Cristo. Não há outro caminho. Há somente esse. E aí nós, os cristãos, né, somos chamados também no mundo, né, para olhar para as outras pessoas e para aqueles que ainda não creem. Né? E aí sermos sal e luz, também falarmos dessa salvação. Né? Antes o pastor Diego lembrou a história do rico e do Lázaro, né? E das pessoas, tá, mas e depois, será que pode ter alguma chance ainda? Não tem. Ou tu crê na palavra agora, ou, né? E aí a gente pode lembrar uma outra questão aí, que também se ensina, que é a respeito de uma chance depois da morte, muito conhecida, e Lutero muito bateu contra isso, que é a questão do purgatório, né? Onde as pessoas, mesmo depois da morte, ainda tem um tempo para que, através das orações daqueles que estão vivos, as orações, né, tudo realizado em prol daquela pessoa, pode chegar à salvação. Não. O tempo de crer, que a gente chama o tempo da graça, é até o instante da morte. Até ali pode haver salvação. Isso não depende do que a pessoa fez ou deixou de fazer. Né? Antes foi lembrada a questão do crucificado, né? A vida que ele levou não foi nada boa, né? Pelo contrário, se ele estava ali para ser crucificado é porque ele foi muito ruim, né? E para a cruz só iam os piores dos piores. Aí
e aí se encaixa muito bem na nossa visão, ou a visão de Deus, né? Jesus está ali na cruz, ele é o pior dos piores, que ainda estava no meio, que ele estava carregando os pecados de todas as pessoas. Ali ele era o pior de todos, o pior pecador. Mas isso ele era não por causa dele, mas por causa de todos os seres humanos. Mas o crucificado ali, ele estava na cruz porque ele era muito ruim. Mas no momento final da sua vida, ele creu. Ele reconheceu em Jesus aquele que poderia dar algo diferente para ele. Né? E antes a gente falou da aposta do Pascal, né? A aposta de Pascal. Pela uma aposta, ninguém chega no céu. Certo? Eu sempre eu vou olhar para as coisas do cristão, né? E vou tentar por ali. Não, se não houver fé verdadeira, não. Mas, por uma aposta, a pessoa pode chegar à fé verdadeira, porque ela vai ouvir a palavra de Deus. Né? Então, de repente, né? Não, eu quero crer nisso. Né? O querer crer, ali já está a fé. Né? E essa fé pode vir lá no minuto final. Né? E aí sim a gente lembra, Deus está disposto a salvar a todos. Né? Deus não precisa olhar para a vida toda da pessoa e aí botar numa balança. Não. A fé, ela, mesmo que seja de um grão de mostarda, uma coisinha mínima, da pessoa dizer assim, eu gostaria de crer. Ali já está a fé. E Deus olha para essa fé, né, que foi colocada por meio do Espírito Santo, através da palavra, e aí então essa pessoa tem a salvação eterna. Por isso cabe a nós também, cristãos, que conhecemos essa fé, que sabemos quem de fato é Jesus Cristo, falarmos isso para as outras pessoas. Se os primeiros cristãos tivessem ficado quietos a respeito disso, hoje, será que nós conheceríamos a palavra de Deus que nos traz essa grande verdade? Eu acho que não. Se eles tivessem, não, eu tô salvo, já tá bom. Será que nós hoje conheceríamos a palavra? Mas eles não ficaram quietos. Eles foram, e a missão é essa, né? Vão pelo mundo, por onde vocês passarem, falem disso. Porque Deus continua, assim como lá no início ele queria a vida para todos, ele continua querendo a vida eterna para todos. E que bom, chegou para nós. Nós sabemos disso. Nossa, isso precisa nos alegrar, a gente saber que nós temos salvação, nós temos uma vida eterna. Né? Depois a gente pode falar um pouquinho sobre a questão do reencontro no céu. Né? Como vai ser esse reencontro? Será? Né? O que vamos conhecer, não vamos conhecer? Né? Vou deixar isso depois para os colegas aí, tá? Mas que grande alegria a gente saber disso. Né? Que a gente tem a vida verdadeira. Eu costumo dizer assim, olha, se essa vida, gente, já é boa aqui na Terra, olha que essa não é a vida verdadeira, essa é somente a vida. A vida verdadeira vai começar depois da nossa morte. E aí a morte, então, ela não é mais uma coisa ruim na perspectiva de Deus. A morte é a solução de Deus. Porque Deus precisava resolver o problema do nosso pecado. Né? E lá no pecado, lá na morte, Deus arranca de nós todo esse pecado e nós temos a vida eterna. Gente, isso é uma maravilha. Isso é a melhor de todas as notícias. Por isso que o Evangelho é boa notícia. E aí cabe a nós também compartilharmos essa notícia, né? Falarmos. E aí eu gosto de citar não é um exemplo, porque eu não sei se isso vai acontecer, mas digamos que aconteça, né? Que quando a gente chegue no céu, né? Ou pelo menos lá no dia do julgamento, né? E aí Deus lá então está separando, né? Aqueles que creram dos que não creram, né? Onde a palavra de Deus muitas vezes usa a questão dos bons e maus, lembrando, bons em Cristo Jesus, que creram em Jesus, e maus, aqueles que não creram, né? Os cabritos e as ovelhas, né? E aí por diante, né? Imagina alguém chegando para ti, né? E nós que cremos estamos lá então na direita, né? Ou à direita, à esquerda, né? Então nós estamos lá no lado dos salvos e alguém olha para ti lá do outro lado, lá dos que são condenados, e olha, nós nos conhecemos lá na Terra, hein? Nós nos conhecemos durante toda a nossa vida e tu nunca me falou dessa fé. Lembrando, isso é só para a gente refletir, não é que vai acontecer. Porque Deus não permita que isso aconteça, porque isso ia doer muito no coração da gente, né? Mas imaginem, tu ouviu, tu sabia dessa fé e nunca me falou nada. A gente trabalhou junto a vida inteira, ou pelo menos muito tempo na nossa vida, foi amigo, e agora eu tô aqui, tu tá aí, né? Das duas, uma, né? Ou a pessoa falou e a outra não creu, ou não falou, né?
Bom, eu falei, aí a gente pode estar mais tranquilo. Mas imagine uma outra hipótese, né? Onde a gente está lá, na divisão, no lado dos que são salvos, e alguém chega em ti e te abraça, né? Te dá um forte abraço e te diz assim, olha, eu estou aqui por causa de ti. Né? Tu um dia me falou, né, ou me falava a respeito de Jesus, que é o Salvador, que veio. Na hora, até talvez nem dei muita bola, né? Até zombei de repente de ti, mas no momento do aperto, no momento, né, que eu vi que a coisa estava feia, eu me lembrei das tuas palavras. E eu pensei, puxa, como seria bom crer nesse Jesus. E como eu queria aquilo que aquela pessoa me falou, né? E a pessoa te dá um abraço e diz, eu estou aqui porque tu me falou. Puxa, que grande alegria, né? Imagina assim, tu saber. Né? Então, cabe, e aí essa é a ordem, né, de Jesus para os cristãos, vão agora, espalhem essa notícia, para que muitas pessoas creiam em mim, creiam em Jesus como Salvador. E aí a gente, como cristão, conhecedores dessa verdade, a gente não pode ficar calado. A gente tem que falar. Né? A gente fala de tanto assunto, de tanta coisa com as pessoas. A gente precisa ter... E aí não é para pessoas estranhas. Não é para aquele que eu não conheço, que eu acho na rua. Não. São colegas de trabalho, colegas de aula, pessoas que a gente convive, amigos, de em algum momento a gente diz assim, olha, eu creio em Jesus Cristo. Eu queria falar contigo sobre isso. Eu creio em Jesus. Né? E isso me traz uma grande alegria, porque me garante algo que não é só para essa vida, é para a eternidade. E eu sou feliz porque eu tenho a vida eterna em Jesus Cristo. Quer saber mais disso? Bom, ali já está a palavra pregada. Né? De repente a pessoa vai querer saber ou futuramente procurar. Né? Mas que a gente, como cristão, não se acomode, mas que a gente fale, né? E compartilhe isso com muitas pessoas. Né? Então, essa é a grande missão, né, dada, né, por Jesus e que o Espírito Santo está do nosso lado. Né? Mas e aí, colegas, como é que vai ser lá no céu? Para a gente querer ir para lá, tem que ser um lugar bom, né? A gente gosta de lembrar do texto de Romanos 8, né? 8:18, né? Onde o apóstolo Paulo fala a respeito dos sofrimentos, né? Ele diz, olha, eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Da mesma forma, podemos dizer que as melhores coisas desta vida também não podem ser comparadas com a glória que nós iremos receber no céu. Porque, como o apóstolo Paulo diz, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais alguém imaginou que poderia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que creem nele. O pastor Carlos falou sobre a questão do testemunho. Né? O apóstolo Paulo, na mesma carta aos Romanos, lá no 10:17, ele diz: a fé vem por ouvir. Né? Todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como poderão pedir a ajuda do Senhor se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Quem é esse mensageiro? É aquele que conhece a boa notícia. É aquele que conhece a boa notícia da salvação. Esse torna-se um porta-voz para as outras pessoas. Muitas vezes dizem, enquanto a vida, há esperança. Sim, mas a esperança, ela dura só até o final desta vida. Né? A partir daí, não existe mais esperança. Como diz lá em Hebreus 9:27, né? Aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, no momento da morte é que se decide salvação ou condenação.
né? A gente precisa ter bastante cuidado, tanto quando a gente condena alguém, como quando a gente salva alguém, né? Por modo de dizer. Quando a gente coloca alguém no céu, coloca alguém no inferno. Por quê? Nós não conhecemos o coração de ninguém, nós não conhecemos a vida espiritual de alguém, não sabemos se a pessoa tem ou não tem a fé, né? A gente pode supor, dependendo da maneira da pessoa viver, mas o que acontece lá no íntimo, lá no coração dela, se a fé é grande ou pequena, é independente. Uma fé pequena, como o pastor Carlos falou, do tamanho de um grão de mostarda, é a fé que liga a Cristo. É a fé que liga a Cristo, e esta fé salva. O que não salva é a falta de fé. Vejam, é mais difícil, quer dizer, é mais difícil ser condenado do que ser salvo. Porque para ser salvo, nós não precisamos fazer nada, apenas crer em Cristo. Isso não quer dizer que podemos viver de qualquer maneira, porque aí isso já é contrariar a fé, é contrariar uma vida santificada, é contrariar a vida daquele que foi declarado justo por Deus. Eu não posso viver de qualquer jeito, mas enquanto eu creio, eu posso ter a certeza, eu posso ter a paz, a tranquilidade de ir dormir tranquilamente, sabendo que se eu não acordar mais, eu estarei nos braços do Pai. Uma frase de para-choque de caminhão que eu li uma vez, muito interessante, diz assim: vou com Deus, se eu não voltar é porque estou com Ele. É um belo testemunho de fé também, de alguém que vive constantemente correndo perigo, querendo ou não, né, na estrada, correndo risco. Mas ele vai, ao menos aquela frase dizia: vai com Deus, se eu não voltar é porque eu estou com Ele, eu fui para lá. E aí, uma vez, conta a história que uma criança ficou muito impressionada depois de participar de um velório, de um sepultamento. E aí ela, com muitas dúvidas, perguntou para o pai: pai, como é morrer? E o pai parou para pensar um pouco e pensou: caramba, como é que eu vou explicar a morte para ela? Porque a gente fala, a gente crê, a gente confessa que quando a pessoa morre, ela vai com Deus. Ela está com Deus, mas como eu vou explicar isso? E então ele começou a pensar e disse: sabe, quando você adormece toda torta no sofá, ali, um jeito bem desconfortável, se continuasse ali ficaria dolorida, toda torta, desajeitada, e quando você acorda, você está na sua cama, bem confortável, bem aquecida. Pois é mais ou menos isso que Deus faz conosco quando a gente morre. A gente está desconfortável, está todo dolorido, desajeitado aqui nesta vida, sofrendo muitas vezes. Quando nós morremos, é o nosso Pai que nos pega no colo e nos leva para um lugar de conforto, para um lugar do conforto eterno. Como diz lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, felizes são as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor, morrem servindo ao Senhor. Sim, isso é verdade, responde o Espírito de Deus. Elas descansarão do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado de seus serviços. Felizes são aqueles que desde agora morrem no serviço do Senhor. Então, nós podemos ter a certeza de que se eu tenho a fé em Cristo, o dia que eu deixar esta vida, eu estarei descansando eternamente nos braços do Pai. Aonde? Lá em Apocalipse também fala, lá no capítulo 7, né,
que Pedro, ou melhor, João, viu debaixo do altar de Deus as almas daqueles que tinham sido mortos porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. E cada um deles recebeu uma roupa branca e foi dito que descansassem. Então, no momento da morte, João viu aquele lá no futuro, antes do fim do mundo, aqueles que já haviam morrido servindo ao Senhor, onde eles estavam? Diante do altar de Deus. Estavam na presença de Deus no reino celeste. Porque em toda a sua vida eles serviram ao Senhor. Porque em sua vida eles foram fiéis ao Senhor, confiaram, entregaram a sua vida a Ele. Que bom podermos nós também estar nesta certeza de que nós, pela fé, também estamos com o nosso lugar preparado, reservado, né, diante do altar de Deus, né, para cear com Jesus Cristo. Antes eu falei, é preciso nós termos cuidado, né, de não salvarmos ninguém, nem de condenarmos ninguém com muita pressa. Isso cabe a Deus, né, porque Ele conhece o coração. Mas nós sabemos os modos pelos quais Deus salva as pessoas, é por meio da fé. A fé vem pelo ouvir. A fé vem através dos meios da graça, palavra e sacramentos. Então, através destes meios, palavra de Deus, batismo e Santa Ceia, é implantado em nós, no nosso coração, a fé salvadora. E essa fé, independente do tamanho dela, nos liga, nos une a Cristo e nos dá a certeza da vida eterna. Muito, muito bem explicado, acho. Né? Ainda dentro desse tema, né? Agora partindo um pouquinho por um ponto, às vezes, que as pessoas confundem sobre algo que nós, da Igreja Luterana, pelo menos, ensinamos, né? Sobre a questão da vida logo após a morte, né? Já foi citado o texto, né, do malfeitor na cruz, né, Lucas 23, 43, né? Também outros textos, né, que falam sobre a questão de que tem pessoas, né, tem religiões cristãs, né, que ensinam que a alma dos que creem está dormindo, dos que já morreram está dormindo, esperando a segunda vinda de Cristo, né? Isso seria chamado o ensino ou doutrina do psicopaniqueísmo. É até uma palavra um pouco difícil, né? Mas é a doutrina do sono da alma. É como se a alma estivesse dormindo. E como eu disse antes, né? O próprio Messias, né, Jesus, lá na cruz, ele falou para o malfeitor, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Né? Hoje é hoje, né, neste momento. E tantos outros textos que falam sobre a questão do espírito e do corpo, né? Dessa separação entre o espírito e o corpo. Né? Tem Eclesiastes 12:7 que diz assim, ó: então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Né? Outro texto que diz assim, ó, 2 Coríntios 5:7. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Né? 1 Pedro também fala sobre Jesus, né? Isso a gente até confessa no credo apostólico, né? Que Jesus desceu ao inferno, né?
E lá em 1 Pedro 3, 18 e 19 diz assim, ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito, e no espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Então, essa separação de corpo e alma na Bíblia, ela também fica bem clara. Só que há uma certa confusão com alguns outros textos bíblicos, e mais por uma questão mais de tradução do que, vamos dizer assim, do que propriamente dito de questão do texto, né? Que as palavras na tradução, né, às vezes, dependendo da tradução, vai dizer os que dormem. Né? Por exemplo, quando em alguns textos, em 1 Coríntios 15, se eu não me engano, 1 Coríntios 15, esse versículo aqui, o 51 e 52, né? Nem todos vamos morrer, né? E outro, quer dizer, isso, nem todos vamos morrer. Em outros textos vai estar nem todos vamos dormir. Né? Então são textos, esse e alguns outros textos, a palavra dormir em vez da palavra morrer. Mas se olharmos para o texto original, o texto grego, é porque essas palavras eram bastante parecidas, né? E alguns tradutores preferiram suavizar o termo morrer, para não ser bem direto, assim, dizer o fulano morreu, né? Mas o fulano adormeceu. É como nós, quando vamos dizer assim, falamos no português, né? O fulano não está... O fulano, parece que ele está dormindo, né? Quando nós temos alguma pessoa ali que está no caixão, né? O fulano parece que está dormindo, né? O fulano adormeceu eternamente. Então, são eufemismos, né? Que a gente utiliza para dizer que alguém morreu. Né? O fulano está dormindo, a pessoa descansou. Né? E até sobre essa questão, é até interessante olharmos até mesmo para o nosso país, né? Nosso país está cheio de diversas culturas com relação a gírias e a falas, né? Que existe uma história, eu não sei se ela é verdadeira, mas ela é mais ou menos assim, como se conta-se, né, que um estagiário da nossa igreja foi estagiar num local lá no Nordeste, eu acho que na Bahia, não lembro exatamente, e ele ficou lá por um tempo estagiando, e num determinado momento o pastor, que era o pastor daquela congregação na qual ele estava estagiando, resolveu tirar alguns dias de férias, e ficou somente então o estagiário naquela congregação. E um dia o estagiário recebe uma ligação do hospital, no qual dizia o seguinte, a mulher do hospital, a fulana está aqui no hospital e ela descansou. Né? Uma mulher da congregação, estava no hospital e ela descansou. E o estagiário ficou todo preocupado, porque, assim como eu, se recebesse uma ligação dessas, dizendo que alguém que estava no hospital descansou, a primeira coisa que eu faria era já ir procurar as páginas do livro preto, lá onde fala sobre sepultamento, sobre velório, né? E foi isso que esse estagiário fez. Né? Um tempo depois, alguns minutos depois, né? Ele já preparando sua mensagem para o enterro, para o sepultamento, ele ficou sabendo que, na realidade, a mulher tinha dado à luz a uma criança. Né? Então, quando lá no Nordeste, eu não sei se é no Nordeste inteiro, mas né, a mesma expressão para dar à luz é descansar. Né? A mulher descansou, quer dizer que ela deu à luz e descansou. Né?
das suas dores, né? As dores do parto, né? Então, se nós olharmos essa mesma palavra aqui em determinados contextos, né? Descansar é o quê? Fulano, se estava doente, ele descansou, é porque ele morreu. Né? Então, a mesma coisa acontece na Bíblia. E, infelizmente, doutrinas são criadas a partir disso. Né? Que o fulano está dormindo. Né? Então, de que ele estaria, vamos dizer assim, esperando a segunda vinda de Cristo para, então, acordar e, juntamente do seu corpo, ele subir, então, claro, aquele que crê para o céu, ou ir para o céu, para o novo céu, para a nova terra que Deus tem feito para nós. Então, por isso é muito importante a gente também deixar isso aqui bem claro, né? Que nós luteranos ensinamos claramente que após a morte já houve a decisão, o julgamento. Ou a pessoa vai para o céu, né, ou para a condenação. E apenas no dia da ressurreição, no dia do julgamento final, quando Cristo voltar, lá sim haverá então o quê? A ressurreição do nosso corpo. É o nosso corpo que vai ressuscitar. E novamente, então, será reunido corpo e alma, lá no dia do julgamento final. Como está escrito lá em 1 Coríntios 15, 51 e 52, né? Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais e todos nós seremos transformados. Então, esse texto aqui de 1 Coríntios, na realidade, todo o capítulo de 1 Coríntios 15, né, ele é muito importante para a gente com relação à questão da ressurreição, né, que nós teremos um corpo agora perfeito. Ressurreição é a reunião do corpo e da alma, né? O corpo que definhou, podemos dizer assim, ele vai ser transformado num corpo glorioso, né? Igual ao corpo do próprio Jesus Cristo. Então, para nós cristãos, para nós luteranos, especialmente, né, a gente tem que deixar isso bem claro no ensinamento, né? Que a nossa crença naquilo que a Bíblia diz, né, a partir desses pontos da questão da ressurreição e principalmente da vida eterna. E lembrando que, né, nós acreditamos também num novo céu e numa nova terra que Deus está fazendo, preparando para nós, né, para nós morarmos após este julgamento, o juízo final, que a gente poderia dizer, né? Que nada mais será, né, como já foi dito antes, né, do que uma separação daqueles que creem, né, para a condenação e dos que não creem para a salvação eterna. Quanto a isso que falou, pastor Diego, um dos textos muito usados é o texto sobre a questão do sono, né? Desculpa, de 1 Tessalonicenses, né? Eu tinha esquecido de mostrar, só desculpa te cortar aqui, eu estava vendo aqui, né? Só a questão ainda que eu estava falando do corpo, né? O Filipenses 3:21 diz assim: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, né? Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas, né? Então, esse é o texto que fala sobre o nosso corpo, né? De humilhação, corpo aqui, que vai ser transformado, né? De acordo com o poder de Deus que vai transformar. Agora sim, desculpa te cortar, pastor. Não, eu quero tocar nesse assunto aí também, sobre a questão do corpo, né? Mas o que tu estava falando antes a respeito do sono, né? Tem um texto bíblico de 1 Tessalonicenses 4, que o versículo lá, se a gente olhar na linguagem antiga, vai dizer assim: ora, diz o apóstolo, né? Ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Isso.
Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. E aí depois ele continua falando. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra e ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficamos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, né? Então, ali que fala os que dormem, né? Então, justamente esse sentido, esse eufemismo aí usado, né? Ou seja, para dar um aspecto um pouquinho melhor na palavra, né? Os que dormem, na verdade, os que morrem, né? Porque isso a gente vê em outros momentos usado, né? Que esses que dormem são os que estão mortos. E muitos usam, quando o autor aqui traduz pelo literal da palavra, né? Dormem, dá-se origem, então, toda essa doutrina do sono da alma. E pela Escritura Sagrada nunca se fala, né? Então, o corpo até pode estar descansando, né? Dormindo, mas a alma não. A alma ela é viva sempre. Né? E essa alma ela é diretamente ou ao céu ou à condenação. Né? A gente vê antes, tu falou do exemplo do crucificado, mas a gente tem também Estevão, né, que usa as mesmas palavras de Jesus, né, onde ele diz, né, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Né, está lá em Atos 14, né? Atos 14, não, Atos 7, desculpa. Recebe o meu espírito. Né? Ou quando os próprios apóstolos ali estão escolhendo aquele que vai substituir Judas, né? Então, Matias é escolhido, mas antes disso eles falam, então, daquele né, que vem para o lugar de Judas, né? Então, aquele que vem para trabalhar conosco, com o apóstolo, pois Judas abandonou este trabalho e foi para o lugar que merecia. Ou na linguagem antiga vai dizer assim, ou foi para o seu próprio lugar, né? Ou seja, Judas, depois da sua morte imediatamente, né, por conta de que não confiou no perdão de Jesus, né, então foi levado ao inferno, né? Então, esse sono da alma, então isso não é bíblico, né? Isso catam algumas distorções ali tal para tentar, né? Mas não. Isso é uma das coisas que a gente às vezes costuma dormir, né? Costuma falar, né, para as crianças, não, tá dormindo até Jesus voltar. Né? E a gente tem que cuidar, não está dormindo, né? Até o corpo pode estar descansando, para que quando então ressuscitar, né, virá um corpo glorioso agora, né? Nesse texto de 1 Tessalonicenses 4, que eu me referi antes, também tem outra coisa que é importante a gente lembrar, né? Que nem todos vão morrer antes da volta de Cristo, alguns vão estar vivos. O próprio apóstolo Paulo disse, né? Nós, os que estaremos vivos, ele achava que de repente ele estaria vivo, ele não sabia quanto tempo Jesus ia demorar para voltar, né? Então, de repente, a gente não vai morrer, né? Nós estaremos vivos. Mas o certo é que Jesus vem, né? E aqui fala sobre um tema interessante também, quando ele fala assim, nós então seremos arrebatados juntamente com eles, né? E aí nos encontraremos nos ares com o Senhor, onde também tem alguns que falam da doutrina do arrebatamento, onde os cristãos vão sendo arrebatados, né, um pouco tempo antes da vinda de Cristo, né, da sua segunda vinda. Isso também não é bíblico. Né? O arrebatamento fala na Bíblia, mas é este arrebatamento no fim dos tempos. Né? Então, é nisso que nós, como luteranos, cremos. Né? Esse arrebatamento vai ser quando quando Jesus voltar, todos vão ser arrebatados, ou seja, vão ser levados às alturas nos ares, né? E ali Jesus vai voltar. E ali vão ver Jesus. Isso também nos dá uma certeza, né? Quando vai ser? Será que eu vou ter dúvida quando Jesus vai vir? Né? Pode ser que eu esteja vivo. Né? A gente fala no nosso título, né? O que acontece depois da morte? Mas pode ser que a gente não morra. Né? E aí fica aquela dúvida. Puxa, e será que eu vou ter certeza que é Jesus? Porque quantos já vieram falando, né, que eram Cristo e que eram Jesus voltando, né? Um muito famoso que no final acabou virando até piada, mas que no início
carregou muitos seguidores com ele, o Henri Cristo, lembram? Lembram do Henri Cristo? Depois apareceu até na TV, virou piada e tudo mais, mas no início, né, ele dizia que ele era Jesus e que tinha vindo para o fim dos tempos. Né? Será que a gente vai ter dúvida? Bom, esse texto de 1 Tessalonicenses nos deixa sem dúvida alguma. Imagina, né, quando Jesus voltar, nós seremos elevados nos ares, né, para nos encontrarmos com todas as outras pessoas. Né? Enquanto isso não acontecer, não é Jesus voltando. Né? E aí, será que a gente lá no ar, né, voando, a gente pode dizer assim, será que a gente vai ter dúvida que é Jesus? Com certeza não. Né? Mas o importante é estarmos preparados, seja para a volta de Cristo, né? Ou seja, se a gente estiver vivo, ou para o momento da nossa morte. Né? Estar preparado não é outra coisa senão estar firme na fé em Jesus. Isso é o principal. Não interessa, será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer? Né? O fato é, depois da morte, o céu ou o inferno. Né? Para aqueles que creem em Jesus, é o céu. Para quem não crê, é o inferno. Né? Como isso vai acontecer, também isso não deve nos preocupar demais. Até porque a Bíblia não deixa muito claro essa questão, como vai ser isso. Né? A pessoa morre, né? O corpo vai ficar na terra, vai se separar. Né? Não deixa muito explicado isso. Mas o fato é que precisamos estar firmes na fé em Jesus. É isso que a palavra, orai e vigiai, é isso que a palavra de Deus nos diz. Né? Estejam prontos, seja para a volta de Cristo ou para o momento da tua morte. E aí eu sempre gosto de lembrar, estar pronto. Né? Às vezes as pessoas relacionam, será que eu já cumpri a minha missão aqui na Terra? Será que eu já fiz o suficiente? Né? E aí a gente volta lá no início daquilo que a gente falou. Né? Não, estar pronto, estar preparado é estar na fé em Jesus Cristo, eu sabendo que Ele, somente Ele, é o meu Salvador. E eu acho que algo que deve nos alegrar muito, nos manter firme nessa expectativa, é essa certeza de que o céu é um lugar maravilhoso, um lugar muito bom. É só a gente ler lá Apocalipse 21, né? Um lugar, o apóstolo João lá, ele não tem como descrever o céu, e aí ele diz assim, olha, lá não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter mais doença. Bom, se só não tiver isso, já estamos bem, né? Porque aqui nesse mundo a gente vive bem com todas essas coisas, imagina lá que não vai ter isso. Então isso precisa nos motivar. Apocalipse 21 fala do novo céu e nova terra. Né? E aí ele usa outros, né, falando a respeito da nova Jerusalém, do céu, né? Uma cidade com portões de ouro, né? Ou portões de pérolas, ruas de ouro, né? O rio, um rio, né, que é a presença de Deus vai estar correndo nessa cidade. Deus, né, o Cordeiro está sentado no trono, né? E lá nós vamos ter muitas coisas boas. E eu costumo dizer assim, uma das coisas boas que nos consola muito quando a gente passa por um momento da morte aqui, é a gente saber assim, nós vamos nos reencontrar no céu. Né? Nós vamos nos ver lá de novo. Né? É isso que alegra, por exemplo, Marta e Maria quando seu irmão está morto. Né? E quando Jesus fala da ressurreição, Marta, ela diz, eu sei que vai, no último dia vai ter a ressurreição. Né? E lá eu vou ver meu irmão de novo. Eu vou estar com ele de novo. Isso conforta. E aí eu digo assim, não é uma doutrina bíblica, porque isso não deixa claro na Bíblia. Fala da ressurreição do corpo em 1 Coríntios, mas nada disso a gente vai se conhecer ou não, né? Mas eu diria assim, se é uma ressurreição do corpo, esse corpo vai ser glorioso. Mas será que vai ser diferente do que a gente já tem aqui? Ou seja, a aparência, né? Vai ser algo perfeito, como diz o pastor Samuel. Mas eu acho que não vai fugir muito, porque Deus nos criou assim nesse corpo. Deus nos criou nessa aparência, dessa fisionomia, desse jeito, né? Não haverá mais pecado, né? Mas eu tenho eu tenho isso para mim, que a gente vai se reconhecer no céu. E aqueles que foram antes de nós vão estar lá nos esperando, aqueles que morreram em Cristo, né? E a gente poder reencontrar essas pessoas, dar um grande abraço nelas, né? Isso é algo que eu tenho para mim, porque eu digo, Deus não nos deixaria estabelecer relações, ter intimidade com pessoas, amar pessoas aqui, para depois, numa vida após a morte, isso ser tudo apagado e não ter mais. Né?
E aí eu acho que a gente pode ir além, como antes, quando nós estávamos conversando, o pastor Samuel disse, nós vamos reconhecer todas as pessoas, né, pastor Samuel? Até aquelas que a gente não conheceu aqui, né? A gente vai poder ver lá, né? E aí a gente vai poder abraçar de novo. Bom, alguém poderia dizer, tá, e aquelas que não estão lá e que a gente conheceu aqui, que a gente queria que estivesse lá? Bom, aí a gente entrega para Deus e diz assim, Deus, tu é Deus Todo-Poderoso, se vira com isso para que a gente não sofra com isso lá. E ele vai dar um jeito, eu tenho essa certeza em mim, né? E Deus vai dar o jeito dele, né? Mas a gente poder saber que a gente vai poder abraçar, vai poder ver nessa vida, né, pós-morte, isso nos alegra muito. E aí a gente não precisa ter medo também da nossa morte, né? A gente pode falar com confiança, com segurança, as palavras de Simeão, do velho Simeão, quando vê Jesus, né? E que a gente, às vezes, canta ou fala no final do nosso culto. Senhor, está lá em Lucas 2, Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos. Luz para iluminar as gentes e para dar glória ao teu povo. Despedes em paz o teu servo. Ou seja, aquele que está em Jesus Cristo pode morrer em paz, porque tem essa garantia, essa certeza de vida eterna e de salvação. Que essa certeza possa nos acompanhar também, né? Que a gente pode morrer em Jesus Cristo em paz. Antes eu falei, né? Só pode viver bem quem faz as pazes com a morte. Jesus Cristo fez as pazes com a nossa morte, né? E ele nos garante a vida eterna, o céu, pela fé nele, né? Então que a gente possa viver bem, que a nossa morte, ali nós já estamos em paz. E nada, nada poderá nos vencer, como também está lá em Romanos 8, já citado pelo colega Samuel, né? Então a gente pode viver bem, porque Cristo resolveu essa parte por nós. Nesse sentido, tem uma frase do escritor chamado William Dyer. Ele diz assim: se não fosse por causa do pecado, a morte nunca teria tido um princípio. Se não fosse por causa da morte, o pecado nunca teria um fim. É interessante. O pecado trouxe a morte, mas a morte de Cristo e a sua ressurreição venceu o pecado. E então, por causa disso, quando a morte derruba um cristão, ele cai no céu, né? Ele cai no colo de Deus, o Pai. E aí, falando de ressurreição, né, e de como nós seremos, Jó deixa isso bem claro, né? Lá em Jó, capítulo 19, versículos 25 e 26, ou melhor, 26 e 27, ele diz lá: mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Eu o verei com os meus olhos o verão, não outros. E ele não será um estranho para mim. E eu desejo tanto que isto aconteça. Ou seja, aquilo que o pastor Diego falou antes, será que nós vamos saber, a hora que chegar o fim do mundo, a hora que Jesus voltar de repente, será que nós vamos saber? Com toda a certeza. Né? Com toda a certeza nós vamos saber, porque depois daquilo ali nunca mais, não vai existir mais nada aqui. Né? Haverá aí sim um novo céu, uma nova terra, né, que Deus irá criar. E aí em Apocalipse também diz: eis que faço novas todas as coisas. Né? Não haverá mais choro, nem dor, nem sofrimento, nem nada, porque as primeiras coisas já passaram. Né? Tudo aquilo vai ter terminado e não haverá mais sofrimento. Nada que lembre deste mundo aqui. Nada que nos faça sofrer. E aí, como Jó diz, com os meus olhos eu verei a Deus. Então, com este corpo que eu tenho aqui, eu estarei na presença de Deus, eu estarei no céu, né, confiando em Cristo. Ou com este corpo que tem aqui, aquele que não crê estará no inferno. Não só alma, mas de corpo e alma, no inferno ou no céu. Isso
vai acontecer como? Não vai ser um processo longo, né? Aos poucos isso vai acontecer, né? Lá em 1 Coríntios 15, versículo 52, o apóstolo Paulo diz: num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, né? Assim, num estalar de dedos, num piscar de olhos, vai estar tudo feito, vai estar tudo acabado, né? Vai estar tudo resolvido. Na última trombeta tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, né? E todos nós, então, seremos transformados, completamente transformados, né? E aí, como diz no versículo 44, não sei se o pastor Diego colocou também ali, quando o corpo aqui morre, quando o corpo é sepultado, é um corpo material, mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual, ou seja, sem nenhuma limitação destas que nós temos aqui. Pois este corpo mortal, como diz no versículo 53, precisa se vestir com aquilo que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com aquilo que não vai morrer. Então, essa transformação, ela está aguardando por cada pessoa, por cada um que é fiel a Cristo, cada um que crê em Cristo como o seu Salvador. Tá? Voltando de novo àquela frase do William Dyer, se não fosse por causa do pecado, a morte nunca teria tido um princípio. Mas se não fosse por causa da morte, o pecado nunca teria um fim. Pela morte veio o pecado, e pela morte e ressurreição de Cristo foi vencido o pecado, o diabo e a morte. Muito bem, né? Acho que foi bastante explicado, né? Então, para deixar assim, minha última palavra sobre esse título, né, que a gente colocou, o que acontece após a morte, para nós o que importa, né, que fique bem certo, bem frisado para vocês, não é tanto aquilo que vai acontecer o pós-morte, mas que já neste momento vocês tenham essa certeza de que aqueles que creem após a morte terão a vida que é eterna. E isso é muito importante para nós, é muito importante, especialmente nesses dias em que estamos vivendo, né? Dias em que as pessoas muitas vezes estão olhando para o aqui, para o agora, né? Sim, nós podemos olhar para o aqui e para o agora, porque a vida que Deus nos deu, ela já começa aqui. Mas, como foi dito até pelo pastor Samuel, não tem um fim. Ela vai finalizar, né, na vida que é eterna, né? É apenas um passar da vida aqui para aquilo que Deus conquistou para nós eternamente. Isso é o mais importante para nós como cristãos. Já foi citado, o pastor Carlos citou, né, João 3,16, né? Cristo morreu por nós. E todo aquele que nele crer terá a vida eterna. Seja após a nossa morte, seja após a segunda vinda de Jesus. O que importa é que aquele que crê terá a vida que é eterna. Que Deus abençoe cada um de vocês para que isso sempre fique firme, vocês possam se manter firmes e fiéis nesta fé até o fim das suas vidas, ou até quando Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos. Que Deus assim abençoe. Finalizamos, então, o nosso estudo de hoje. Conforto a eles. São esses nossos pedidos. Eu também convido todos vocês a colocar seus pedidos, agradecimentos nas mãos de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, chegamos diante de Ti agradecidos pela maravilhosa notícia que Tu nos dás de que a morte não é o fim, mas apenas o começo da nossa vida contigo no céu. Senhor Deus, nos mantém firmes na fé em Jesus Cristo,
para que possamos já aqui, neste mundo, ter a alegria da tua salvação. Senhor, que possamos também espalhar a tua boa notícia para todos aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo como seu Salvador, para que possam conhecer Ele, crer nele e também ter assim a vida eterna. Amado Pai, que possamos viver a nossa vida com esta esperança viva. E quando chegar o nosso momento, ó Senhor Deus, que tu possa nos despedir em paz, que possamos estar seguros da salvação em Cristo Jesus. Bondoso Pai, pedimos as tuas bênçãos para todos nós, nossas congregações, para a tua igreja, para as nossas famílias, pedindo que tu esteja sempre nos protegendo e nos guardando de todo mal. Amado Pai, de forma muito especial, nós queremos colocar nas tuas mãos nossos irmãos que sofrem, que passam por dificuldade. Oramos pela dona Ivone Kaiser, também o Enio Aronca e sua família. Esteja também ao lado do seu Edgar Fleck, bem como da Adriane Mates. Esteja com essas pessoas e por todos os demais, aqueles que lembramos também, para que possam ter o teu cuidado e a tua proteção. O Senhor conheces a necessidade de cada um, por isso estendes a tua mão sobre eles para socorrê-los. Também, querido Deus, queremos lembrar com muita alegria aqueles que completam mais um ano de vida, de forma especial no dia de hoje, a Juliana Feldman Braga, também a Isabela Mesquita. Senhor Deus, esteja com todos os aniversariantes, cuidando e protegendo. Amado Deus, protege esta noite, também mais esta semana. Nós nos colocamos nas tuas mãos, orando em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos irmãos, recebam também agora a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a companhia do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, fiquem na paz de Jesus Cristo e na certeza da ressurreição e vida eterna. Colega Diego, Samuel, um grande abraço a todos a vocês e uma abençoada noite.